Quero saudar a todas com a paz do Senhor. Irmãs, hoje estamos dando continuidade ao nosso estudo, que nesse trimestre nós estamos estudando a carta aos Efésios, né? E hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 4, que traz como título a iluminação espiritual do crente. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo do 15 ao 23. Eu aconselho as irmãs leiam aí em casa, viu? E nós já vamos para a introdução. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida. Ação de graças, que está escrito do versículo 15 ao 16. Oração intercessora, que está em Efésios 1, do 17 ao 19. E confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, já aqui no início, irmãs, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele já inicia o capítulo, né, orando. E nessa oração, ele começa a dar graças a Deus pela vida dos irmãos de Éfeso. E com isso, com essa ação de graça, com esse coração aberto para agradecer a Deus, ele também exalta a Deus com isso, né? Ele louva a Deus com isso. Por quê? Porque ele confessa ali de que só Deus era capaz de fazer tamanha bondade na vida do ser humano, né? E aqui ele nos convida também, ele nos exorta, né? Ele nos exorta a louvarmos ao Senhor pela nossa eleição. Para nós nunca acharmos que nós tivemos algum merecimento para que fôssemos escolhidos, para que o Senhor viesse nos eleger. Não, nós não fizemos nada, né? A gente simplesmente não teve nenhum investimento. Pelo contrário, nós aborrecemos a Deus, né? Porque o homem desobedeceu a Deus e com isso acabou aquela amizade que havia entre Deus e o homem. Porém, o apóstolo Paulo, ele faz na sua oração, tanto ele faz o agradecimento, como também ele vai fazer uma intercessão por aquele povo, por aquela igreja, por aqueles irmãos ali de Éfeso. Vamos aqui ao primeiro ponto. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Iluminados, irmãos. Nós sempre confundimos, às vezes a gente vê um pregador, né, pregando com muita autoridade, com muita unção de Deus, e a gente costuma dizer que aquele pregador, ele é um homem inspirado, né? Inspirado, o irmão hoje veio inspirado, não. Só teve inspiração para os homens de Deus que foram escolhidos para escreverem a palavra de Deus, né? Os outros foram iluminados. Então o apóstolo Paulo, ele convida, ele ensina que os salvos precisam ser iluminados, precisam ter entendimento, precisam ter compreensão. Para quê? Para identificar a esperança da vocação. Para poder, através de Deus iluminando a nossa mente, nós venhamos compreender qual é realmente a esperança da nossa vocação. Vocação aqui realmente é salvação, viu? E a riqueza da glória da sua herança. Irmãos, nós herdamos tantas coisas de Deus, tantas coisas maravilhosas, começando pela eleição, né, que nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos mesmo antes que o mundo existisse. Nós não éramos ainda humanos,
E nós já havíamos sido escolhidos. E isso é algo que nós precisamos lembrar todos os dias. Isso é algo que nós precisamos estar com isso na mente todos os dias. Para quê? Para que tenhamos um coração agradecido. E com essa esperança com esse entendimento, nós vamos ter o coração grato, né? Reconhecendo as riquezas da glória e da herança que foi nos dado. Além da eleição, veio a predestinação. Depois da predestinação, veio o chamado. E quando nós somos chamados, nós decidimos por caminhar com Jesus, né? Por seguir o caminho, para continuar a jornada, né? Então, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a estarmos lembrando disso. Vamos aqui ao primeiro subtópico. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele inicia dando graças a Deus, né? Nós vemos aqui que a ação de graça, o que é ação de graça? É um coração que reconhece o que o outro faz. O que o outro fez que não havia em nós capacidade para fazermos, né? Então, quando eu vejo uma das irmãs que fazem alguma coisa para mim, aquilo que eu era incapaz de fazer, eu não tinha condição de fazer. Então, o meu coração deve reconhecer essa pessoa, né, como uma pessoa que foi capaz de fazer aquilo que eu não podia. Foi isso que o Senhor fez por nós. Então, o apóstolo Paulo, ele nos convida para que tenhamos esse coração agradecido, né? Por quê? Porque ele inicia a oração dando graças, né? Isso ele estava agradecendo por algo que foi feito a outras pessoas, né? Assim, a nós, a ele também. Então ele via ali uma bondade muito grande de Deus e nós precisamos ver essa bondade também. E veio então, ele intercedeu para que fosse concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria. Ele escreveu essa carta para a igreja, né, para os irmãos de Éfeso, mas ele fez uma intercessão a Deus, que os seus leitores viessem a compreender, tivessem de Deus a revelação, o entendimento, que fosse descortinado, né? Que fosse esclarecido as coisas boas que o Evangelho nos ensina, porque ele reconhecia que o Evangelho é maravilhoso, mas seria impossível de alguém encontrar, ver essa maravilha se não fosse ensinado por Deus. Então, eu e você, todas as vezes que formos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar para que o Senhor nos dê a revelação, para que o Senhor nos dê entendimento, nos dê a direção do Espírito Santo, para que venhamos compreender a palavra do Senhor. Diz aqui, por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Olha, irmãs, quando o apóstolo Paulo ele roga para que os crentes recebam a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo. Irmãos, irmãs, o Espírito Santo, só quem tem são os crentes. O Espírito Santo foi dado aos crentes. Para quê? Para que a gente possa, ele mora aqui dentro de nós, para que nós possamos ser orientados por ele no dia a dia, para que possamos descobrir aqui dentro da palavra de Deus como fazer, o que fazer, quando fazer, né, para agradarmos ao Senhor, tá certo? Então, se não for
com esse entendimento, se não for com essa compreensão da parte de Deus, nós não conseguimos reconhecer como agradar ao Senhor. Segundo subtópico, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da vocação. Vocação a gente já vem falando a respeito de que é a salvação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Irmãs, esse conhecer não é aquele conhecer de eu olhar e ver e compreender o que é. Esse conhecer aqui, ele está se referindo a um envolvimento, a uma comunhão, a um relacionamento. Observe que quando Deus falou, através do profeta Oséias, que ele disse assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então estava falando das 10 tribos, né, que foram destruídas por falta de conhecimento. Então essa falta de conhecimento não era a falta de conhecer a vontade de Deus, porque Israel sabia qual era. Israel sabia, Israel era orientado, né? Mas por falta de relacionamento. Porque quando se tem relacionamento, se tem afeto, se tem amor, se tem honestidade, né? Se tem obediência. Então o que faltou aqui, exatamente no povo de Israel, as 10 tribos, foi exatamente uma falta de relacionamento com Deus. Então esse conhecer aqui, nessa posição aqui, ele diz aqui, assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundo e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Lembra que eu falei que nós fomos chamados antes da fundação do mundo. Quer dizer, na eternidade passada, Deus já havia nos chamado, né? Deus já tinha nos elegido. Ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, na qual fazemos parte. Chamada abrange serviço, santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Irmãs, isso aqui até dispensa comentário, né? Achar-se irrepreensível, que não haja em nós algo que venhamos ser repreendidos. Porque se nós somos repreendidos é porque nós estamos errados, né? Então, nós fomos chamados, e esses 3 aspectos aqui, esse aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque precisamos viver uma vida em comunhão e andar de modo digno. Esse andar de modo digno, irmãs, requer muita sabedoria da parte de Deus na nossa vida. Como, por exemplo, todos os dias nós somos insultados a escandalizar. Todos os dias nós somos convidados pelo inimigo das nossas almas a errar. Mas se nós não cedermos, se nós preferirmos exaltar ao nosso Deus, glorificar o nome de Jesus, nós vamos se sair sem fazer a vontade do inimigo, porque fazendo assim, nós saímos irrepreensíveis, né? Modo digno, né? Quantas pessoas estão escandalizando? Quantas pessoas estão por aí vivendo uma vida desordenada, escandalizando e sendo apontados, né? Mas não é crente. Mas essa daí não é aquela que vai para a igreja. Essa daí é aquela que toda noite está lá louvando ao Senhor. Vale aquela irmã ali que está falando em língua estranha, né? Então, se nós formos
tivermos a direção do Espírito Santo, descobrirmos aqui qual é a vontade de Deus para nós, nós teremos com certeza orientação pelo Espírito Santo a viver de uma vida plena, de uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, né? Aí aqui no número 3, que é C, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Qual de nós não temos esse desejo, né, irmãs? Essa esperança. Qual de nós, por quê? Porque se a nossa esperança for somente aqui, nós seremos os mais miseráveis dos homens, de todos os homens, né? Porque quem não tem esperança é uma pessoa que está fadada, né? Está fadada a fracasso, infelizmente, né? Então aqui, olhando, quando a gente vai fazer uma análise de como o apóstolo Paulo dá sequência nesse capítulo, a gente vê que o apóstolo Paulo, na prisão, soube como estavam vivendo, né, aqueles irmãos em Éfeso, e ali ele ficou feliz. Ele agradeceu a Deus, né? Ele deu graças a Deus. E aqui vai uma pergunta para você e para mim. Hoje, o que Paulo diria a nosso respeito? Será que Paulo seria capaz de dar graças a Deus por nós, irmãs? Fica a resposta aí com você, viu? Então, vamos aqui ao terceiro subtópico. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse na herança preparada desde a fundação do mundo. Irmãs, isso aqui é maravilhoso, né? Essa oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Irmãs, se nós formos meditar nas riquezas da glória, da herança que o Senhor nos deu, nós seremos pessoas diferentes. Por quê que eu digo isso? Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e o versículo de número 6, leia você também aí. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Irmãs, isso aqui é parte da glória que nós herdamos, da riqueza que o Senhor nos entregou. Entregou para mim, entregou para você. Aqui Pedro e João, eles estavam indo à oração e ali estava uma pessoa carente, necessitada, mas de moedas, de esmola, de dinheiro. E quando eles foram se aproximando, ele pediu. Ele disse: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Eu me alegro, irmãs, de ver o apóstolo Pedro lembrando, valorizando a riqueza da sua herança. Porque hoje, antes eles não tinham prata e nem tinham ouro, mas eles tinham levanta-te e anda. Hoje nós temos prata e temos ouro, mas nós não temos o levanta e anda-te. Levanta-te e anda. Então lembrar dessas coisas, né? As riquezas da sua glória nós precisamos estar valorizando, mantendo. Eu lembrei aqui de um
um fato que eu li que eu achei muito interessante. Todo mundo aqui sabe quem é Bill Gates, né? Acho que essa é a expressão certa, Bill Gates. Se não for, mas as irmãs entendem aí. Ele é o homem, era considerado o homem mais rico do mundo. E um dia ele contou que ele estava no aeroporto de Nova York e ele olhou o vendedor de jornais e ele quis um jornal daquele, mas ele não tinha com que comprar. Ele se aproximou, pegou o jornal e quando foi pagar ele viu que não tinha moedas o suficiente para pagar aquele jornaleiro, né? Aquele homem que estava vendendo o jornal. E ele foi devolver aquele jornal e quando ele foi devolver ele disse: toma, eu não vou comprar, eu não tenho dinheiro para pagar. E o homem que estava vendendo o jornal disse: não seja por isso, eu vou lhe dar o jornal. E ele: não, mas eu quero lhe dar, não se preocupe. E ele, depois de muita insistência, ele recebeu o jornal e foi embora. Com 3 meses depois, ele aterriza novamente no aeroporto de Nova York. E estando por ali, ele viu novamente aquele homem. E ele tornou a sentir vontade, desejo de comprar o jornal. E se aproximou dele, mas quando ele pegou no jornal, ele viu que também não tinha as moedas novamente. E ele foi e disse: olha, eu gostaria de comprar o seu jornal, mas eu não tenho moedas. Aquele homem olhou para ele e disse: eu lhe dou o jornal. Não, mas eu não posso aceitar, não sei o que, a sua renda, aquela coisa todinha. Né? Ele insistiu tanto que ele quis, ele ficou com o jornal e foi embora. E ele contou que depois de 19 anos, ele se tornou o homem mais rico do mundo. E um dia ele lembrou-se. Ele lembrou desse fato, né? E ele disse: eu preciso restituir àquele homem o que ele fez por mim. E ele voltou e ficou andando pelas ruas de Nova York num período de 45 dias, mais ou menos, procurando aquele homem, até que encontrou. E um dia nesse dia ele se aproximou do jornaleiro, né, do homem, daquele rapaz que estava vendendo o jornal, e disse assim: você me conhece? Ele disse: conheço, você é o Bill Gates, você é o homem mais rico do mundo, não é isso? Ele disse: eu sou o homem mais rico do mundo. Ele disse: você lembra de uma vez, há muito tempos atrás, que eu estive aqui e eu não tinha com que comprar um jornal e você me deu? Ele disse: lembro, não só uma vez, mas 2 vezes. Ele disse: pois eu vim hoje para lhe recompensar. Qualquer coisa que você quiser eu vou lhe dar, em recompensa daquilo que você fez. Ele olhou para ele e disse: não, olha, qualquer recompensa que você me desse seria incapaz de se igualar àquela oferta que eu fiz para você. Ele disse: mas por quê? Ele disse: porque naquele dia, naquelas 2 vezes que eu lhe ajudei, eu lhe dei daquilo que eu não tinha. Ou seja, eu lhe dei de algo que saiu de dentro de mim, porque realmente não era algo que eu tivesse sobrando. Então, hoje não, hoje você quer me recompensar com tudo que você tem. E Bill Gates disse que olhou para ele, baixou a cabeça e disse consigo mesmo: esse homem é o homem mais rico do mundo. Porque a nossa riqueza, irmãs, não é prata e nem é ouro. A nossa riqueza é essa herança que nós recebemos do Senhor. É a eleição, é a justificação, é a chamada, é a predestinação, é o perdão dos nossos pecados, é ver Deus face a face no futuro, bem próximo, né? É adorar ao Senhor. Então essa é a nossa riqueza que nós precisamos lembrar todos os dias, né? Porque o tempo passou, mas o levanta-te e anda não ficou esquecido na vida de Pedro e de João. Então que nós possamos, irmãs, meditar nesse primeiro ponto, que é a esperança da vocação e as riquezas da sua glória, né? Da glória. Então esse é o nosso primeiro ponto. E eu digo às irmãs, qualquer dúvida, qualquer algo que queiram acrescentar, nós estamos abertos, viu? Nós estamos abertos a opiniões, entendeu? A sugestões. Então,
Até logo mais.